Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 25. Eu peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Deus, reconhecendo a nossa incapacidade, reconhecendo que em nós não temos o que é necessário, nem para pregar a Tua palavra, nem para entender a Tua palavra. Por isso, Deus, nós suplicamos confiantes na atuação do Teu Santo Espírito, Deus. Suplicamos que o Senhor haja de maneira poderosa e sobrenatural nesta noite, através da atuação do Teu Santo Espírito em mim, nos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que aqui estão nessa noite. Que possamos ouvir a Tua voz, possamos ser instruídos pelo Senhor, transformados pelo Senhor, encorajados pelo Senhor, exortados pelo Senhor, e assim possamos glorificar o Teu nome. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Nós temos caminhado nessa série, na carta de Paulo aos Gálatas, uma série que nós chamamos de Livres, porque o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar como nós de fato estamos livres da condenação da lei, livres do jugo da lei por causa da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a gente está algumas semanas sem caminhar na carta aos Gálatas, porque tivemos o aniversário da igreja, depois tivemos Natal, final de ano, depois semana passada tivemos um pregador convidado. Então eu quero relembrar um pouco com vocês onde nós paramos na última vez que estudamos a carta de Paulo aos Gálatas. Eu vou pedir para o Gabriel passar para a gente, porque a conexão aqui não está caminhando. Mas na última vez que nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, a gente olhou para os versos 16 a 19. E você vai se lembrar com certeza dessa pregação. Por quê? Porque nessa pregação eu citei um texto extremamente clássico, cristão e importante, que é a música da Frozen, não é? Então vocês se lembram que nós falamos sobre isso, sobre como o espírito da nossa época é esse espírito de liberdade, é esse espírito de faça o que você quiser, e que liberdade é seguir o seu coração, de que liberdade é ouvir o que está dentro de você, não se importar com os outros e agora viver do jeito que você quiser. E nós vimos que isso não é liberdade na palavra de Deus, que liberdade não é fazer o que você bem entende, que nós não somos livres
para sermos escravos dos nossos desejos, ok? Mas o texto que nós estudamos na última mensagem, ele começa dizendo por isso, e quando a gente ouve essa palavra por isso, essa expressão por isso, nós precisamos olhar para o que vem antes. E nós vimos, algumas semanas atrás, que o que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia, é que as pessoas estavam confundindo liberdade com libertinagem. As pessoas ou estavam caminhando para um legalismo, pela busca da salvação e da santificação através da circuncisão e da obediência à lei, ou então elas estavam indo para um outro extremo, que era o extremo da libertinagem. Nós caminhamos olhando para isso algumas semanas atrás, e por isso então o apóstolo Paulo ele escreve dizendo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós olhamos para isso e nós vimos Paulo dizendo lá nos versos 13 a 15 que muitos dos irmãos da Galácia estavam usando a liberdade deles como ocasião para viver uma vida de libertinagem. E por isso então Paulo escreve dizendo: vivam pelo Espírito. Ele diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum, não é de vez em quando, não é quase sempre, é de modo nenhum. Se vocês estiverem vivendo pelo Espírito, vocês irão satisfazer os desejos da carne. Nós vimos uma citação desse teólogo reformado, onde ele diz: para aquele que está em Cristo, portanto, o relacionamento com Deus e a vida vivida como cristão são iniciados, sustentados, dirigidos e inteiramente completos pelo Espírito. Pelo Espírito. Nós não somos transformados, regenerados pelo Espírito, e uma vez regenerados, agora nós vivemos a vida cristã pela nossa própria força. Não. A vida cristã inteira é uma vida vivida pelo Espírito. A gente viu o contraste do Espírito e da satisfação dos desejos da carne. A gente viu a definição de desejos. Nós vimos como o Paulson fala que desejos está para o Novo Testamento como idolatria está para o Antigo Testamento, nessa citação aí que a gente viu algumas semanas atrás. E a gente continuou no verso 17, vendo como a carne e o Espírito estão neste conflito constante dentro do cristão, e nós vimos que esse conflito ele é apenas pertinente e inerente àqueles que estão em Cristo. O incrédulo não tem esse conflito. O incrédulo não tem a carne e o Espírito militando, guerreando dentro dele. O incrédulo ele é escravo da carne. O incrédulo ele é escravo dos seus desejos. O incrédulo ele é escravo de Satanás. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala sobre isso. Ele fala: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais vocês costumavam viver quando vocês seguiam o príncipe deste mundo, os seus desejos, os seus pensamentos. Este século nós éramos escravos. O incrédulo ele é escravo dessas coisas. Não tem guerra dentro do incrédulo, desculpa. Ele está sempre seguindo a carne. Ele está sempre seguindo os seus desejos, os seus pensamentos. Mas Paulo termina no texto que a gente leu algumas semanas atrás, estudou algumas semanas atrás, dizendo: mas, e aqui a gente viu que esse se não é uma condição, mas é já que vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E nós terminamos algumas semanas atrás olhando para isso, vendo que existe essa guerra dentro de nós, vendo que nós não estamos mais debaixo da lei, vendo que nós não somos escravos da lei, nós não somos escravos da nossa carne, mas existe uma guerra dentro de nós. Existe uma guerra dentro de mim e dentro de você. E se você é um cristão, você pode olhar para o texto e dizer assim: a minha vida testifica de que isso que Paulo está falando é verdade. Existe uma guerra dentro de mim. Muitas vezes eu quero fazer algo e eu não faço aquilo que eu quero fazer. Muitas vezes eu me pego fazendo coisas que eu sei que estão erradas e o Espírito Santo me incomoda. Eu gostaria de não fazer, mas muitas vezes eu não faço. Existe uma guerra dentro do cristão.
Mas hoje, queridos, eu quero olhar com vocês de forma mais específica, de forma mais detida, para os versos 19 a 25, que foram os versos que nós ainda não estudamos no capítulo de número 5, e nós vamos olhar de forma mais detida para esses versos. Paulo começa aqui a relatar quais são essas obras da carne, e quais são os frutos, ou qual é o fruto do Espírito. No versículo 19 ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Queridos, Paulo vai falar aqui sobre aquelas manifestações visíveis da nossa natureza pecaminosa. Quando Paulo fala sobre carne, é importante que eu e você entendamos algo e corrijamos uma perspectiva que muitas vezes está presente na vida dos cristãos, de que desejos da carne é igual a desejo sexual, não é? Normalmente não é isso que é pensado quando se fala sobre desejos da carne. Logo pensa-se sobre desejo sexual, sobre imoralidade sexual. Mas desejos da carne, no Novo Testamento, não é sinônimo de desejo sexual, apesar de poder incluir desejos sexuais. Desejos da carne no Novo Testamento são as manifestações visíveis da minha e da sua natureza caída. Todas aquelas manifestações visíveis da minha e da sua natureza caída são obras da carne, são desejos da carne, ok? Que muitas vezes não estão ligados aos desejos sexuais. Tem um texto muito interessante, acredito que está lá em 1 Timóteo. Vou correr o risco e tentar achar aqui para vocês de improviso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Segunda Timóteo. Acho que não é esse texto. Enfim, tem um texto em Timóteo que eu acho que eu não vou conseguir achar ele agora de improviso para vocês, mas tem um texto em Timóteo em que Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, não se deixe envolver pelos desejos da juventude. E aí logo você pensa que desejos da juventude é o quê? A imoralidade sexual, é disso que Paulo está falando. Só que aí em seguida Paulo vai falar assim: não se envolva em controvérsias tolas, não se envolva em brigas, não se envolva em discussões inúteis e desnecessárias. Mas eu e você, quando nós ouvimos desejos da juventude, nós logo ligamos com imoralidade sexual, mas não é verdade. Nem sempre que a Bíblia fala sobre desejos da juventude ou sobre desejos da carne, ela está se referindo à imoralidade sexual. Existem muitos outros pecados além da imoralidade sexual, só que muitas vezes a gente só foca nisso. Paulo começa então e ele vai falar sobre as obras da carne, e ele faz uma divisão aqui, queridos, em relação a essas obras da carne, dividindo as obras da carne em 4 esferas. A primeira esfera é a esfera sexual, a segunda esfera é a esfera religiosa, a terceira esfera é a esfera da sociedade, e a quarta esfera é a esfera da bebida, ok? Daquilo que tira o seu senso, daquilo que tira o seu controle, daquilo que tira a sua capacidade de estar no controle das suas ações. Olha só, observa isso comigo no texto. Ele diz assim: as obras da carne são manifestas, e aí ele começa pela esfera da imoralidade sexual. Ele fala imoralidade sexual, e aqui a palavra é porneia, da onde vem a palavra pornografia na língua portuguesa, não é? A palavra porneia, que é uma palavra grega geral, é uma palavra grega ampla, que significa todo e qualquer envolvimento sexual ilícito. Isso envolve pessoas casadas se envolvendo com alguém que não é o seu marido ou a sua esposa. Isso envolve um solteiro se envolvendo com alguém que não é a sua esposa também. Isso envolve casados e solteiros se envolvendo com sexo virtual, por exemplo, com pornografia, com masturbação. Porneia engloba todas essas palavras, essas práticas da vida sexual imprópria, da vida sexual fora
do contexto que Deus preparou para que ela fosse vivida pelo cristão. Então a primeira obra da carne que Paulo fala é a imoralidade sexual. Depois ele vai usar uma palavrinha que é a palavrinha impureza, que tem o sentido de alguém que se deixou contaminar. Essa é uma palavra muito forte na língua grega, que traz a ideia de alguém que está sujo, de alguém que se envolveu com coisas que muitas vezes até os incrédulos considerariam nojentas, mas as pessoas estão envolvidas nisso. E por último, Paulo traz a palavra mais forte de todas, que é libertinagem, ou que poderia ser traduzida como sensualidade. Essa palavrinha é uma palavrinha que Pedro usou lá em 2 Pedro para se referir a Sodoma e Gomorra, como o estilo de vida ou a marca característica da vida das pessoas de Sodoma e Gomorra: libertinagem. Queridos, essas são características típicas da carne. O desejo sexual por alguém que não é a tua esposa, não é o teu esposo, o envolvimento em práticas sexuais fora do casamento, a sensualidade e o desejo de que as pessoas te olhem, te cobicem. E queridos, como isso é fácil nos dias de hoje, como é fácil cair nisso daqui. Antigamente, se você queria, por exemplo, se envolver com pornografia, com masturbação, você corria um sério risco. Você teria que ir numa banca de jornais comprar, você teria que correr o risco de alguém achar o que você tinha comprado. Hoje em dia, está na palma da sua mão, no mesmo aparelho que você usa para ler a Bíblia. E ninguém sabe se o que você está fazendo é ler a Bíblia ou se envolvendo com imoralidade sexual, pornografia e sensualidade. Antigamente, sensualidade era algo restrito aos relacionamentos físicos. Uma mulher poderia se vestir de forma sensual e atiçar os desejos de um outro homem que estava no mesmo ambiente que ela. Um homem poderia trazer conversas imorais e atiçar sensualmente uma mulher que estivesse no mesmo ambiente que ele. Era restrito. Hoje em dia, você pode postar no seu Instagram o seu corpo sensual para o mundo inteiro ver, para milhares de pessoas verem, desejarem e pecarem. Você, homem, pode se engajar em conversas que você não deveria, com mulheres do mundo inteiro. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Como eu disse, essa primeira esfera é a esfera sexual. A segunda esfera que o apóstolo Paulo traz é a esfera religiosa. O apóstolo vai falar sobre idolatria e feitiçaria. E eu e você temos a tendência natural de pensar em idolatria como algo próprio, ou dos antigos, então, a mitologia grega, a mitologia romana, ou então dos católicos, que adoram imagens, ou então dos povos orientais, naqueles templos budistas. Mas nós não percebemos que o conceito de idolatria, na palavra de Deus de uma forma geral e no Novo Testamento de uma forma específica, está muito mais ligado ao meu e ao seu coração do que a minha e a sua coluna se prostrando diante de uma imagem. Está muito mais ligado àquelas coisas nas quais eu confio, aquelas coisas nas quais eu deposito a minha esperança, aquelas coisas nas quais eu penso que serão capazes de me fazer verdadeiramente feliz, e eu as coloco no lugar de Deus, e eu as busco com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e eu estou disposto a pecar para ter essas coisas, e eu peco quando elas me são tiradas, ou quando eu vejo que elas estão em risco de serem tiradas. Idolatria. Eu estou colocando criaturas no lugar do Criador. E entenda, eu não estou falando de coisas ruins, eu estou falando de coisas boas.
Eu e você temos a séria tendência de colocar coisas boas no lugar de Deus e transformar essas coisas boas em ídolos no nosso coração. Você pode fazer do teu marido um ídolo. Você pode fazer dos teus filhos um ídolo. Você pode viver para eles e por eles. Você pode fazer do sexo, que é uma coisa boa, um ídolo. Você pode fazer do dinheiro um ídolo. E talvez o ídolo por trás do dinheiro pode ser o controle, pode ser a aceitação, porque você quer ser aceito, então você precisa de dinheiro para ter coisas para ser aceito, ou o controle, porque você quer estar no controle da sua vida, mas para estar no controle da sua vida você precisa ter dinheiro para se certificar de que nada vai fugir ao teu controle. Ou talvez o ídolo por trás do dinheiro seja o conforto. Você quer ter uma vida confortável, você faz disso um objetivo definitivo e final. Como se você não tivesse isso, a sua vida não faria sentido. Paulo está dizendo, dentro das obras da carne está a idolatria. Mas não apenas isso. Dentro dessa esfera da religião, Paulo também alista a feitiçaria. E talvez você pense assim, não pastor, feitiçaria já é demais. Eu nunca fui atrás de um bruxo, nunca fui atrás de ninguém. Mas talvez tenha ido. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, logo nos primeiros meses da igreja que eu estava aqui, um irmão me procurou, e eu era jovem, e eu confesso que eu fiquei até assustado, porque o irmão, ele me falou o seguinte, que ele estava separado da esposa, e aí ele confessou para mim que ele tinha procurado um pai de santo para fazer um trabalho para trazer a esposa dele de volta, com pipoca, charuto, tudo que envolve, né? Tudo que envolve. Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja sendo tentado a buscar o espiritismo. Talvez você esteja sendo tentado, talvez porque você perdeu um ente querido, e você pensa que se você for no espiritismo, você vai ter um meio de se comunicar com ele. Talvez você está buscando dessa forma. Ou talvez você não está buscando feitiçaria de forma tão explícita, mas o horóscopo, não é, pastor? Dá uma olhadinha lá, né? No meu futuro, no que tem para hoje, Que tolice, gente. Que tolice. Que tolice, que obra da carne. O que é o horóscopo? O horóscopo é feitiçaria mentirosa. Feitiçaria mentirosa. Você é iludido a pensar que porque você nasceu em determinada época do ano, então a sua vida nessa semana ou nesse mês vai ser assim. É mentira, mas nós nos iludimos e nós buscamos essas coisas porque nós queremos estar no controle das nossas vidas. Nós não queremos descansar naquele que conhece todas as coisas, que conhece o nosso futuro, que governa o nosso futuro e que não quis nos dizer o que o nosso futuro nos reserva. Não quis nos dizer e nos disse para não ir atrás e não procurar. Mas nós desobedecemos e nós buscamos. Nós somos tolos, obras da carne. Depois de falar sobre a esfera do sexo e a esfera da religião, Paulo vai falar sobre a maior de todas as esferas, que é a esfera da sociedade. Tiago, eu queria só pedir, eu acho que se a gente puder pôr o ar mais frio, se tiver como, eu não sei se tem, mas eu acho que está quente para todo mundo aqui, estou certo? Está quente. A gente está sem um dos ar-condicionado aqui, o rapaz tirou e não colocou a tempo, mas se a gente puder fazer com que todos os outros fiquem no talo, seria bom. Ok, Paulo vai caminhar agora para a esfera da sociedade, para as obras da carne que estão envolvidas na esfera da sociedade. E dentro dessas obras da carne, da esfera da sociedade, nós vamos ver uma distinção. Dentro dessa esfera, você tem as obras da carne, que muitas vezes não são reveladas, mas que são a raiz de onde vêm as demais. Olha em azul comigo, as que eu grifei em azul: ódio, ciúmes, ira, egoísmo e inveja.
Não é verdade que muitas vezes eu e você podemos ter nosso coração cheio delas e ninguém fica sabendo? Nosso coração cheio de inveja, mas ninguém sabe. Nosso coração cheio de ciúmes, mas ninguém sabe. Nosso coração ardendo em ódio, mas ninguém sabe. Ira. Queridos, ciúmes é aquele sentimento de posse em que você priva o outro do bem dele, porque você entende que aquele outro é teu, e você quer controlar e dominar a vida do outro. Inveja é quando eu e você não nos alegramos com as alegrias do outro, mas invejamos as bênçãos que Deus tem derramado na vida deles. E no meio de tudo isso, no meu entender, como a raiz mais profunda dessas obras da carne na esfera da sociedade, está o egoísmo. O desejo de que todas as coisas girem em torno do meu umbigo, de que a vida gire ao meu redor. Qual é a consequência disso? A consequência disso é discórdia, dissensões e facções. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se não demora muito tempo até você estar envolvido em discórdia, dissensões e facções, você precisa parar e olhar para dentro do seu coração, porque é muito provável que exista ódio, ciúmes, ira, egoísmo e inveja. É muito provável que você esteja vivendo e querendo que todos ao seu redor vivam em volta do teu umbigo. E quando isso não acontece, você explode, você causa divisão, você causa confusão, você causa facções. Queridos, muitas vezes dentro das igrejas, a obra da carne e da imoralidade sexual é tratada com muito rigor e deve ser tratado. É coisa séria, precisa ser tratado assim. Mas muitas vezes, as obras da carne, da esfera da sociedade, são minimizadas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, no capítulo 2 da carta dele a Tito, ele escreve ao seu pupilo, e ele dá uma instrução no versículo 10 de Tito, capítulo de número 3, quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Você percebe a seriedade com que o apóstolo Paulo trata isso? Você percebe que para o apóstolo Paulo não é uma questão secundária, não é uma questão de importância menor. Para o apóstolo Paulo, alguém que está causando dissensões, divisões, facções dentro do corpo de Cristo, deveria ser exortado 2 vezes e depois deveria ser colocado de lado, deveria ser excluído, porque essa pessoa está vivendo na prática do pecado e por si mesma está condenada. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez você olhe para a sua vida e você está percebendo que toda hora você está envolvido em algum tipo de confusão, algum tipo de contenda, algum tipo de dissensão, algum tipo de facção, algum tipo de discórdia. Olha para o teu coração e veja se não é fruto de um egoísmo. Veja se não é fruto de querer que todas as coisas sejam do seu jeito. Veja se não é ciúmes, um sentimento de possessão em relação às pessoas, um querer que as pessoas sejam suas, mesmo que isso as prejudique. Veja se isso não é inveja, não é tristeza pelas bênçãos que Deus tem dado para as outras pessoas ao invés de dar para você. Obras da carne na esfera da sociedade. E por último, o apóstolo Paulo traz as obras da carne na esfera da bebida
ou na esfera daquelas coisas que fazem com que você perca o controle da sua vida. O apóstolo Paulo usa duas expressões aqui: embriaguez e orgias. E essa palavra que ele usa para orgias é uma palavra grega que estava ligada a festas regadas a muita bebida que terminavam em imoralidade sexual desenfreada. Talvez o mais perto que a nossa sociedade conseguiu produzir disso sejam os baile funks proibidões, não é? Que aquelas pessoas vão, elas se embriagam, elas usam drogas e muitas vezes elas vivem na praia, elas cometem atos sexuais ali, juntos, em público. E talvez você não esteja nisso. E tomara que você não esteja nisso. Mas talvez você tenha se deixado dominar por outras substâncias. Ou talvez pela própria bebida. Você tem sido dominado por isso, dominada por isso. Você não consegue se controlar, você não consegue ir até o ponto em que você não peca. Ir apenas até o ponto em que você ainda está no controle, mas você se deixa ser controlado por uma substância. Seja bebida alcoólica, seja algo que você fuma, algo que você cheira, eu não sei o que é, mas é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando sobre uma obra da carne que é ser controlado por substâncias externas, ao invés de controlar ou de ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios, se você virar algumas páginas da sua Bíblia comigo, você vai chegar em Efésios e você vai ver o que Paulo fala no capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. É muito interessante como normalmente a embriaguez está ligada à imoralidade sexual. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Mas ele tem o oposto. Qual que é o oposto disso? Mas deixem-se encher pelo Espírito. Se existe algo que deveria controlar a tua vida, não é o álcool, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que deveria ter controle da tua vida. É Ele que deveria controlar as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações. Obras da carne. Obras da carne. Paulo continua e ele diz: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor, Paulo está pregando salvação pelas obras? Não, não é isso. Paulo está dizendo que as pessoas que vivem na prática dessas coisas, muito provavelmente não são filhos, por isso não herdarão o reino de Deus. Olha comigo para o capítulo 4 de Gálatas, versos 6 e 7. Um texto muito conhecido, a gente já passou por ele, mas olha o que Paulo diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho também o tornou herdeiro. Quem herda o reino são os filhos de Deus. Paulo está dizendo: se você vive nas obras da carne, você não vai herdar o reino de Deus, porque muito provavelmente você não é filho. Porque filho não vive na prática das obras da carne. Quer dizer então, pastor, que se eu cair numa dessas coisas, eu deixo de ser filho? Não. Quer dizer que se você vive na prática dessas coisas, você provavelmente nunca se tornou filho. Talvez você tenha conhecido, talvez você tenha gostado, talvez você participe de alguma religião, mas filho, você nunca se tornou. Se você vive na prática dessas coisas. Mas vem uma conjunção adversativa, tá certo, Estênio? Mas, é isso, professor? Mas o fruto do Espírito. Aqui Paulo vai fazer um contraste. Até aqui ele estava falando sobre as obras da carne.
as obras da carne, no plural, as obras. Agora é o fruto do Espírito. E existem alguns que defendem que o fruto do Espírito é amor. E que aí dentro do amor é como se o amor fosse uma tangerina, uma mexerica. E aí os frutos do amor, os gomos do amor, são os demais que Paulo lista aí. É possível, e Paulo faz isso muitas vezes, ele traz um item que é o item global e depois ele destrincha isso, ele faz isso várias vezes. Mas também é possível que todas essas características englobem o fruto do Espírito. E que você, se está no Espírito, se você nasceu do Espírito, se você vive no Espírito, se você anda pelo Espírito, o fruto do Espírito estará presente na sua vida. Obviamente que você vai lutar mais com algumas coisas do que com outras, mas de uma forma geral, você vai ver crescimento no fruto do Espírito na sua vida. Aqui também Paulo faz, de acordo com os estudiosos, uma divisão, colocando os 3 primeiros itens aí como atitudes para com Deus, que depois se tornam atitudes para com os homens. Paulo fala de amor, então o nosso amor para com Deus, que vai gerar amor para com os homens, a alegria no Senhor, que vai fazer com que nós andemos alegres em todas as situações, e a paz com Deus, que vai fazer com que ao invés de sermos pessoas que causam dissensões, discussões, facções, sejamos pessoas pacificadoras, que pacificam relacionamentos, ao invés de destruírem, quebrarem relacionamentos. E depois ele vai olhar diretamente para frutos do Espírito que estão ligados ao nosso relacionamento interpessoal: paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele vai dizer: olha, contra essas coisas não há lei. Nada na lei de Deus vai contra essas coisas. Viver nisso não vai fazer com que vocês estejam debaixo da maldição da lei. Não tem lei contra essas coisas. E eu passei rapidamente por elas, porque eu queria mostrar para vocês uma tabelinha que eu encontrei no livro do pastor Tim Keller, que eu achei muito interessante. O pastor Tim Keller tem um livro na série da Edições Vida Nova, chamado Gálatas para Você, onde ele pega esses frutos do Espírito e ele faz algo muito interessante. Ele nos explica o que é o fruto, o que seria o oposto a este fruto, e depois ele nos mostra o que seria uma imitação falsa do fruto. Eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com vocês o que o pastor Tim Keller coloca. Ele começa pelo amor, dizendo: olha, o amor, ele é o servir a alguém para o bem dessa pessoa. Ele é um servir desinteressado. O amor é aquele servir em que você sabe que você só vai perder, e você serve. Você não tem nada a ganhar, mas mesmo assim você serve aquela pessoa. Ele coloca que o oposto do amor é o medo. A gente tende a pensar no oposto do amor como o ódio, não é? Mas o oposto do amor é o medo, que gera uma autoproteção ou um abuso. O medo faz com que eu me proteja das pessoas, eu me isole das pessoas, eu não queira servir as pessoas com medo de ser machucado, ou então o medo me leva a abusar das pessoas, como uma forma de me autoproteger. Eu ataco, porque a melhor defesa é o ataque. Muitas vezes é essa a mentalidade do medo. E ele coloca como uma imitação falsa o afeto egoísta. O carinho que é feito, é dado, o afeto que é dado, mas é dado com segundas intenções. É o carinho que é dado esperando receber algo em troca. Ele vai dizer: isso é uma imitação falsa do que o amor bíblico é. O amor bíblico é servir, perder, sabendo que você não tem nada a ganhar, ou sem se interessar por nada, apenas querendo servir para o bem daquela pessoa. O segundo fruto do Espírito, a alegria, o Keller diz que ela é a satisfação em Deus pela pura beleza e valor de quem Ele é.
é o estar satisfeito em Deus pela pessoa de Deus, é o estar alegre e satisfeito simplesmente pela beleza de Deus, por quem Ele é, apenas isso e mais nada. E o oposto disso é o desespero, é a desesperança, é achar que apesar da beleza de Deus, apesar de quem Deus é, a vida não faz sentido, não tem por que viver, mesmo tendo um Deus lindo, maravilhoso, belo, glorioso e majestoso, ainda assim não ter esperança de nada nesta vida. E a imitação falsa da alegria seria o entusiasmo baseado nas experiências de bênçãos. Eu estou extremamente alegre, eu estou extremamente entusiasmado, mas eu estou por causa de uma circunstância que eu estou vivendo. E depois que essa circunstância passar e as dificuldades vierem, a minha alegria ela se esvai como uma névoa, ela vai embora e ela já não existe mais, porque ela não era baseada em quem Deus é, mas ela era baseada no que Deus havia feito por mim. E quando já não está mais fazendo do jeito que eu queria que fizesse, então já não tem mais alegria, era apenas um entusiasmo circunstancial. O terceiro fruto do Espírito, a paz. Eu pulei a paz, perdão, vou ficar devendo a paz para vocês, está no livro dele lá. A paciência, ele diz assim, é a capacidade de ser contrariado sem perder a cabeça. É a capacidade das pessoas não fazerem o que eu quero que elas façam e ainda assim ter controle das minhas atitudes, das minhas ações. O oposto disso é ficar ressentido contra Deus e contra os outros, quando as coisas não são como eu gostaria que fossem. E a imitação falsa é o cinismo, é o fingir que eu não me importo, mas por dentro eu estou me corroendo, eu estou me matando por causa daquela situação. O quarto item no fruto do Espírito, a amabilidade. A capacidade de me importar com o próximo de forma prática e sensível. O oposto disso, uma inveja que me torna incapaz de me alegrar com a alegria dos outros. A imitação falsa, boas obras manipuladoras. Eu faço algo para alguém, eu faço o bem para alguém, mas é só porque eu estou querendo ganhar pontos. É só porque é um jogo de interesses. É só porque é uma manipulação política para ter mais peças no meu domínio. São boas obras manipuladoras. Keller continua. E ele fala sobre a bondade, ou essa palavrinha também poderia ser traduzida como integridade. Ser a mesma pessoa em qualquer situação. O oposto disso é o impostor. É aquela pessoa camaleônica. Já viu? Aqui ela é assim, mas ali quando ela está com aquelas pessoas, aí ela é de outro jeito. E a imitação falsa disso é a verdade sem amor. É aquela pessoa que fala assim, eu sou muito verdadeiro. Não, eu só falo a verdade. Para mim é assim, eu estou aqui, eu tenho que falar, é isso mesmo, eu não estou nem aí. Ela acha que ela está fazendo certo, quando na verdade ela é o oposto da pessoa bondosa e da pessoa íntegra. É a verdade sem amor. Próximo item é a fidelidade. É ser confiável, leal à sua palavra. O oposto é o oportunista, aquele que vai de acordo com o vento, de acordo com a maré, de acordo com a oportunidade que surge. E a imitação falsa disso é o amor sem a verdade. Eu finjo que eu amo, mas na verdade eu tenho um monte de coisas para falar aqui, mas eu não falo, porque se eu falar, eu vou perder minhas oportunidades. Traz aqui, o Tiago achou o livro ali, deixa eu ver se tem a paz, que fui eu que pulei, ou se o Keller que pulou, ou se os tradutores que pularam. Tem aqui, eu que errei. Paz, significando a confiança e o descanso na sabedoria e no controle de Deus, em vez de em nós próprios. Substitui a ansiedade e a preocupação. A versão falsa da paz é a indiferença, a apatia e a falta de interesse. Tá bom? Mansidão é a humildade que abre mão.
É eu abrir mão dos meus direitos pelo bem do próximo. É eu abrir mão dos meus direitos porque as coisas não precisam ser do meu jeito. Eu posso sofrer o dano. Isso está tudo bem. O oposto disso é se sentir cheio de direitos. É aquela pessoa que vai até as últimas consequências, que custe o que custar, você vai pagar pelo que você fez. Afinal de contas, é meu direito. É meu direito. E a imitação falsa é a falsa inferioridade que busca atenção. Eu finjo uma humildade, mas na verdade é fingido, porque o que eu quero mesmo é a sua atenção. Eu quero que você me perceba, quero que você me note. Por último, o Keller coloca o domínio próprio. A capacidade de colocar o importante acima do urgente. Isso é o domínio próprio. Aplicado, por exemplo, na vida de um solteiro na área sexual. Eu coloco o importante, a minha pureza, acima do urgente, o meu desejo sexual, a satisfação do meu desejo sexual. O oposto disso é o impulsivo, o descontrolado. Com dinheiro, por exemplo, uma outra área, não é? Eu coloco o importante acima do urgente. Então eu coloco o pagar as contas, eu coloco o ser generoso, eu coloco o suprir a necessidade do próximo acima da minha vontade de sair gastando e comprando e acumulando. Mas o impulsivo não faz isso. O impulsivo, ele é na hora. É o cara que compra as cotas, não é? Nas salas de vendas. Ele é impulsivo, ele compra ali na força do momento, não é? Ele vai, ele nem pensa no que ele está fazendo, ele compra. Nada contra quem vende cotas, tá bom? É contra o impulsivo, que compra sem pensar. E a imitação falsa disso é a disciplina causada pelo orgulho, pelo desejo de se sentir no controle. É o cara que não compra, é o cara que não gasta, mas ele faz isso não porque ele pensa no bem do próximo, ele faz isso porque ele quer estar no controle. É aquele cara que é controlado com o dinheiro dele, mas ele não é controlado com o dinheiro dele porque ele vê o importante acima do urgente, porque ele quer ser generoso, porque ele quer suprir necessidade do próximo. Ele é controlado com o dinheiro dele porque ele quer estar no controle da vida dele. Ele quer ter uma poupança bem gorda, porque e se acontecer alguma coisa? Ele tem que estar no controle da vida dele, tem que saber que nada vai lhe fugir ao controle. Coloquei essa tabelinha aí porque eu achei que seria útil para vocês. Eu achei bem interessante a maneira como o Keller aborda isso. Está no livro dele, este livro aqui, Gálatas para você. Se você quiser adquirir, pode te ser bastante útil, tá bom? O texto continua, e o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Presta atenção aqui, queridos, porque isso aqui é importante. Em Gálatas 2:20, você vê o apóstolo Paulo falando assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Ativo ou passivo? Passivo. Fui crucificado com Cristo. Ok? Isso é algo que foi feito por Paulo. Ele foi crucificado com Cristo. Aqui, em Gálatas 5:24, Paulo está dizendo assim: se você pertence a Cristo, você crucificou a carne. Ativo, você fez. Você crucificou a carne. E é interessante que o tempo verbal aqui é a ideia de um evento passado com resultados presentes. Você que pertence a Cristo, a sua carne, você já crucificou ela. Você já matou a sua carne. E porque você já fez isso, isso traz efeitos presentes. Você percebe isso no seu viver. A sua carne está crucificada. Você fez isso. Você crucificou a sua carne com as suas paixões e com os seus desejos. É por isso que você pode testemunhar
que aqueles desejos e paixões que você tinha antes de conhecer a Cristo, hoje estão muito menores do que quando você conheceu a Cristo, porque você crucificou a sua carne, com as suas paixões e com os seus desejos. Mas Paulo termina com uma ordem que também é baseada em um indicativo. Ele diz se, e a gente já viu que esse se é na verdade um já que vivemos pelo Espírito. Isso é o indicativo, isso é a realidade, isso é o fato concreto. Eu e você que estamos em Cristo, nós vivemos pelo Espírito. Lembra daquela citação que eu falei rapidamente lá no começo da mensagem do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Aí. Não é essa. É antes. Aqui. Para aquele que está em Cristo, portanto, o relacionamento com Deus e a vida vivida como cristão são iniciados, sustentados, dirigidos e inteiramente completos pelo Espírito. É disso que o apóstolo Paulo está falando lá no final, no verso 25. Se vivemos pelo Espírito, Paulo está dizendo assim, olha, a nossa vida, ela é vivida pelo Espírito, nós não vivemos pelas nossas próprias forças. Às vezes, queridos, muitos cristãos têm a ideia equivocada de que você é salvo, é regenerado pela obra regeneradora do Espírito Santo de Deus, mas depois você vive a vida cristã na tua própria força. Não, Deus fez a parte dele, Ele me regenerou, mas agora não, agora somos nós que temos que fazer, agora é minha vez, Deus fez a dele, agora eu faço a minha. Paulo está dizendo não, Deus fez a dele na tua salvação, e agora Deus faz a dele através de você na sua santificação. É lógico que você opera a sua santificação. Paulo vai falar isso lá quando ele escreve aos Filipenses, ele fala, desenvolvei a sua salvação, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. É Deus operando através de nós, é Deus agindo em nós para a nossa santificação. Nas palavras aqui aos Gálatas eu e você, nós vivemos pelo Espírito. Nós não vivemos pelas nossas próprias forças. Nós não dependemos de nós mesmos para vivermos a nossa vida com Deus. Graças a Deus por isso. Amém? Porque se dependesse de nós, eu vou fingir que eu não sei você. Vou falar, eu não sei você, mas eu estava perdido. Já que vivemos pelo Espírito, Paulo vai dizer, andemos também pelo Espírito. A ideia de Paulo aqui já que é o Espírito nos capacitando, já que é o Espírito nos empoderando, já que é o Espírito nos dando vida para vivermos a vida cristã, agora sigamos os passos do Espírito. Sigamos os passos do Espírito. Sabe quando eu era moleque, ia no acampamento, tinha aquelas brincadeiras que você tinha que fazer, tinha uma fila de gente aqui, e aí você tinha que ir com alguma coisa e voltar, e às vezes, acho que os juniores brincam disso no clube bíblico. Cleidson, me ajuda aí. Tem uma prancha assim, aí tem um que põe o pé aqui na frente, o outro que põe atrás, e eles têm que ir junto assim, né? Andando, como se fosse um esqui assim, ó, andando juntos. É disso que Paulo está falando. Ele está dizendo, andem nos passos do Espírito. O Espírito colocou uma linha para vocês seguirem, andem nessa linha, caminhem nos passos do Espírito Santo de Deus. Qual é a linha que o Espírito Santo de Deus nos deu para caminhar? Está aqui, é a palavra dele. Aqui é a direção do Espírito, é aqui que ele nos instrui, é aqui que ele nos ensina, é aqui que ele nos molda, é na palavra de Deus. Quero terminar com algumas aplicações e implicações em forma de perguntas para vocês. A primeira delas, queridos, é que obras da carne você enxerga na sua vida? Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Que obras da carne você tem visto no seu viver? Obras sexuais, religiosas, da sociedade, das bebidas. Que obras da carne você enxerga em sua vida? Quais são alguns gatilhos que despertam esses desejos na sua vida?
Talvez você consiga perceber algumas situações, alguns momentos, algumas amizades, algumas circunstâncias do seu viver, que você percebe que aquilo é um gatilho para trazer essas obras da carne para você, para despertar os desejos do teu coração, dessas obras que estão crucificadas com Cristo, mas que muitas vezes eu e você queremos ir lá na cruz, tirá-las de lá e trazê-las de volta para o nosso viver. Quais são alguns gatilhos que têm despertado esses desejos na sua vida? Como uma visão maior e melhor de Deus pode te ajudar? Pastor, o que isso tem a ver? Queridos, sempre que eu e você pecamos, nós pecamos porque nós não estamos percebendo que nós temos em Deus, de forma plena, de forma santa e de forma pura, aquilo que nós estamos buscando no pecado. Eu e você buscamos muitas vezes no pecado sermos aceitos, e nós na verdade temos toda a aceitação do mundo em Deus. Nós buscamos no pecado o controle, e na verdade o controle está todo nas mãos do nosso Deus. Nós buscamos muitas vezes o conforto, e na verdade Ele diz que Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso descanso, mas muitas vezes nós não percebemos isso. Nós precisamos ter uma visão maior, uma visão melhor de quem Deus é, e é isso que vai combater os desejos da carne no nosso coração. Sobre os frutos do Espírito, você tem vivido o fruto do... você tem visto, está errado aí. Você tem visto o fruto do Espírito se desenvolvendo na sua vida? Meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, não tem como o fruto do Espírito não estar gradativamente sendo desenvolvido na tua vida. Não tem como. Está lá. Ninguém pode deter. É o Espírito Santo de Deus. Ninguém é capaz de abafar. Se o Espírito Santo de Deus está em você, haverá desenvolvimento do fruto do Espírito na sua vida. E aqui eu não estou falando de características de personalidade que te são naturais, porque alguns de nós somos naturalmente extrovertidos, e isso pode ser confundido com alegria, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de alegria em Deus e não de sermos extrovertidos. Você consegue ver o fruto do Espírito sendo desenvolvido no seu viver? Por último, o que você tem feito para seguir o Espírito? Como eu disse, a obra do Espírito, ela é através de nós. A obra de Deus, a obra do Espírito, a obra da graça, ela não anula o esforço da nossa parte. Ela anula a confiança no esforço, a confiança no Espírito, mas ainda assim, eu e você nos disciplinamos, nos esforçamos, esmurramos o nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, para desenvolvermos a nossa salvação, a nossa santificação. Quero terminar com uma frase do John Stott, talvez um parágrafo, talvez um dos maiores teólogos do século XX. John Stott diz assim, ele falando sobre esse texto no comentário dele sobre Gálatas 5, ele fala sobre os frutos do Espírito, dizendo: isso será visto em toda a nossa maneira de viver, nos lazeres que buscamos, os livros que lemos, as amizades que fazemos, e acima de tudo, no que autores antigos chamaram de um uso diligente dos meios de graça. Isso é, em uma prática disciplinada da oração, meditação nas Escrituras, na comunhão com cristãos que nos provocam ao amor e às boas obras. Não é suficiente abrir espaço de forma passiva ao controle do Espírito. Precisamos também andar ativamente no Espírito. Só assim o fruto do Espírito irá aparecer. Irmãos, aquela velha coisinha de escola bíblica dominical, vitamina BO, Bíblia e oração. Quanto eu e você temos nos disciplinado para diariamente termos tempos com Deus, estudando, meditando na palavra dEle e orando a Ele.
conversando com Ele, derramando o nosso coração diante dEle, pedindo a Ele que o Santo Espírito nos controle cada vez mais. Quanto à comunhão com os irmãos, tem sido uma prioridade do nosso viver. E aqui, comunhão com os irmãos, precisa ser corrigida a nossa ideia, porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada, de que comunhão com os irmãos é tomar um cafezinho, é comer um lanche, é comer uma pizza depois do culto. Isso não é comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos é o que o Stott está falando aí. É relacionamentos que nos provocam ao amor e às boas obras. É estar junto para falar das coisas de Deus. É estar junto depois do culto, não para falar do Corinthians, por melhor que o Corinthians seja, mas para falar das coisas de Deus, para falar de como Deus está transformando a sua vida, de áreas que você precisa crescer, pedir ajuda. Eu e você negligenciamos demais o nosso crescimento espiritual. Nós achamos que é automático, que é um carro, ponto morto, na ladeira e vai subir. Tolice, tolice. Carro no ponto morto, na ladeira, sempre vai descer. Não tem jeito, sempre vai descer. Eu e você precisamos fazer uso dos meios de graça. Fazer do estar no culto com os irmãos uma prioridade. Fazer da celebração da ceia do Senhor uma prioridade. Fazer do ouvir a palavra de Deus domingo após domingo uma prioridade. Fazer do seu tempo pessoal na palavra e em oração uma prioridade. Porque é através desses meios de graça que o Espírito Santo toma controle da nossa vida e frutifica no nosso viver cada vez mais. Que Deus nos ajude, queridos. Que esse raio-x possa te dar um diagnóstico. Primeiro, se você é um herdeiro, se você é um filho herdeiro do reino de Deus, se os frutos do Espírito têm desenvolvido na sua vida, ou se você precisa se arrepender e começar a tomar atitudes práticas para desfrutar dos meios de graça, de forma que o Espírito Santo transforme o seu viver de glória em glória. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela obra regeneradora e pela obra santificadora do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Te louvamos, Deus, porque reconhecemos que não podemos nos santificar, que isso não é algo que está ao nosso alcance, que não temos como crescer em santidade pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio esforço, pela nossa força de vontade, pela nossa disciplina. Nós reconhecemos que depende do Espírito Santo de Deus e nós somos gratos porque depende dele e não de nós, Deus. Mas, Pai, também reconhecemos que o Senhor nos ordena, que o Senhor tem imperativos, que o Senhor tem ordens para cada um de nós. E nós queremos te obedecer, Deus. Nós queremos nos disciplinar. Nós queremos priorizar o que o Senhor chama de prioridade. Pai, tira-nos, por favor, da tirania do urgente, da correria do urgente. Faz-nos, Pai, aquietarmos para sabermos que o Senhor é Deus. Faz-nos descansar no Senhor. Faz-nos buscarmos o que de fato é importante no nosso viver. De forma que os frutos do Espírito se tornem cada vez mais evidentes em nossas vidas, Deus. Lembra-nos, Pai, que a árvore é a única que não desfruta dos frutos que ela produz. E nos torna altruístas na busca pelos frutos do Espírito. Nos dá o entendimento de que vamos frutificar para o bem do próximo, não para benefício próprio. Pai, mortifica a nossa carne, Deus. Mata o nosso egoísmo e nos ajuda a viver
para a honra e glória do Teu nome e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.